Olá para você. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a dor da traição. É muito difícil para quem passa por isso, seja a dor de qualquer laço familiar ou não, seja com alguém da família, amigos, né? É muito difícil para quem passa por isso, quem sofre. E a Bíblia ela fala também algo sobre isso, sabe? No vídeo de hoje eu quero compartilhar um salmo em que a gente vê bem o sentimento e como que a gente pode lidar com isso da melhor maneira que é possível, porque quem passa é que sabe, né, gente, as coisas como elas são. Então, convido você a ficar comigo até o final do vídeo, vamos dar uma refletida no que a Bíblia diz e, quem sabe, tirar algumas lições para que a gente aplique na vida da gente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jaque e todo dia eu tô aqui nesse horário para compartilhar com você um capítulo da Bíblia por dia. No final do vídeo eu sempre comento alguma coisa, tiro algumas lições, algo que me chamou a atenção, porque a ideia aqui é que a gente consiga aplicar aquilo que a gente aprende. Por isso que eu não leio tantos capítulos ou mais de um capítulo da Bíblia por dia. Um só já é o suficiente e acredito que melhor do que ser rápido em ler a Bíblia inteira é a gente ser constante. Então, a gente pode ler só um por dia mesmo, essa é a proposta do canal. E se isso pode te ajudar na sua caminhada de fé, na sua jornada de vida, né? A enfrentar alguns dilemas, alguns conflitos, alguns desafios que às vezes a gente não tem algumas respostas, a Bíblia ela pode ajudar muito nisso, tá? Se esse conteúdo, por exemplo, pode ajudar você dentro do que você busca como crescimento na sua vida, seja pessoal ou, enfim, espiritual, eu convido você a se inscrever no canal e ativa aqui, ó, o sininho. Não esquece de apertar o sininho para você receber todas as notificações quando o YouTube entregar o vídeo, porque sempre nesse horário o vídeo vai sair e o YouTube vai avisar para você quando o vídeo estiver disponível, tá? Mas antes da palavra, vamos falar com Deus, pedindo que Ele fale com a gente, nos dê sabedoria para essa palavra, esse tema sério, esse tema importante, e que Ele abra a nossa mente para que a gente possa compreender e aplicar aquilo que de repente a palavra de Deus venha propor diante de nós. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, por esse tema, por essa palavra tão especial. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Venha nos ajudar, ó Deus, a cada dia sermos pessoas melhores. Que a sua palavra nos transforme completamente e por inteiro, ó Deus, de dentro para fora. Que a sua palavra produza em nós corações mais amorosos, perdoadores, corações ensináveis. Ó Senhor, que a sua palavra venha como um consolo, como um confronto também com as nossas vidas, com o nosso pecado, para que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida mais santa diante do Senhor, uma vida que seja agradável ao Senhor, onde a gente pode abandonar todo o nosso pecado, o nosso erro, o nosso passado e seguir a carreira, a proposta que o Senhor coloca diante de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, para quem está chegando agora, nós estamos fazendo a leitura do livro dos Salmos. Aqui no canal tem outros livros da Bíblia, tá? Vocês podem procurar ali nas playlists. E hoje nós vamos ler o Salmo 55, que diz assim pra gente: Ó Deus, dá ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou perturbado e ando perplexo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois agem contra mim com maldade e me perseguem com furor. Meu coração dispara dentro de mim e o pavor da morte me domina. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror toma conta de mim. Por isso eu disse: Ah, quem me dera ter asas como de pomba, eu voaria e encontraria descanso. Fugiria para longe e me esconderia no deserto. E logo me protegeria da fúria do vento e da tempestade. Senhor, confunde-os, frustra o que falam, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite andam ao seu redor, em torno dos seus muros. Violência e maldade também estão no meio dela. Há destruição no seu interior, opressão e fraude não se afastam das suas ruas. Não é um inimigo que me afronta, isso eu poderia suportar. Nem é um adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder. Mas és tu,
meu colega, meu companheiro e amigo chegado. Juntos tivemos momentos agradáveis, caminhávamos com a multidão para a casa de Deus. Que a morte os assalte e desçam vivos ao Sheol, porque na sua morada e no seu íntimo há maldade. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei, me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz livrará minha vida dos que me perseguem, pois há muitos que lutam contra mim. Deus ouvirá. Aquele que está entronizado desde a antiguidade lhes responderá, porque eles não mudam de ideia nem temem a Deus. Aquele meu companheiro levantou a mão contra os que viviam em paz com ele, quebrou o que havia tratado. O seu falar era macio como manteiga, mas havia rancor em seu coração. Suas palavras eram mais brandas do que azeite, mas eram espadas desembainhadas. Entrega tuas ansiedades ao Senhor e Ele te dará a sustentação. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Criminosos e traiçoeiros não viverão a metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti. Conforme lemos aqui a gente vê um salmo bem importante e ele traz assim, um ponto muito essencial que, como eu disse no começo do vídeo, eu acho que é um ponto que quem passa pela situação sabe bem o que é. Às vezes é difícil até colocar em palavras o que é passar por algo assim. Aqui no caso o salmista ele trouxe a questão de um amigo, uma amizade. Ele se sentiu traído por um amigo. Quando ele fala assim, não é um inimigo que me afronta, porque isso eu poderia suportar. É interessante isso assim, né, gente? Porque quando não é alguém tão perto da gente, quando é alguém que está meio longe, meio distante, a gente consegue até relevar algumas coisas que a pessoa pode falar ou fazer contra nós. Mas quando alguém ali ao nosso entorno, é alguém que a gente ama, isso é infinitamente mais difícil. E aqui ele continua dizendo, não é um adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder, mas és tu, meu colega, meu companheiro e amigo chegado. Então assim, imagino que para ele aqui que escreveu o Salmo, como deve ter sido difícil até expressar em palavras a condição dele naquele momento de que foi traído, né, que alguém fez algo pelas suas costas. E a gente vê também no versículo 14, quando ele fala assim, olha, junto tivemos momentos agradáveis, caminhávamos com a multidão para a casa de Deus. Então isso também, quando eu li isso aqui, me abrange um pouco assim, até os relacionamentos dentro da igreja, sabe? Muitas vezes nós temos pessoas ali, companheiros de igreja, que caminham com você, mas traem você, né? Podem fazer o mal contra você, e são pessoas que você menos espera, são pessoas que você senta à mesa, né, você tem momentos ali de comunhão, de alegria, momentos agradáveis como o salmista teve aqui, mas muitas vezes são essas mesmas pessoas que colocam assim uma faca nas suas costas, né, então isso é muito difícil, porque quando aqui o salmista ele traz o relato, né, que ele teve momentos agradáveis com esse colega, com esse amigo, e juntos eles caminhavam ali com a multidão para a casa de Deus, isso também traz assim à mente, né, que eram pessoas que de repente temiam a Deus juntos, buscavam a Deus juntos, mas aí, infelizmente, um dos dois ali, no caso o amigo, né, acabou se desvirtuando ali, deixou entrar no seu coração sentimentos assim que levaram a essa ação. E aqui, quando a gente ainda continua lendo o texto, né, ele fala aqui no versículo 20, né, aquele meu companheiro levantou a mão contra os que viviam em paz com ele. Então, assim, as pessoas estavam em paz com o cara, estavam de boa, e essa pessoa se levantou contra essas pessoas, sabe? E aí aqui o salmista também fala, olha, quebrou o que havia tratado. O seu falar era macio como manteiga. Então, não era assim alguém o que a gente poderia esperar, uma pessoa briguenta, uma pessoa assim, barraqueira, né, tudo mais, mas era alguém com fala macia, fala doce, como ele diz aqui, um falar como de manteiga, né, mas havia rancor em seu coração. A Bíblia diz aqui no versículo 21, suas palavras eram mais brandas do que azeite, mas eram como espadas desembainhadas. Quando eu leio isso daqui,
de verdade, é bem a ação de uma pessoa que ela vai trair você. Ela sempre vai procurar as palavras mais brandas, mais doces, vai comer pelas beiradinhas, né? E na primeira oportunidade que ela tem, ela age pelas suas costas. É muito difícil, sabe, gente? Quando a gente vê assim, e o que me chama a atenção no 21 é quando o salmista fala que havia rancor em seu coração. Será que de repente a gente pode pensar, refletir que o que levou aquele amigo, né, do salmista a traí-lo, a agir pelas costas dele, era um rancor, uma raiz de amargura que ele deixou brotar no coração. Esse rancor levou ao próximo passo, que foi uma traição. É um ponto para a gente pensar, porque eu acho que a gente precisa aprender a dar voz aos nossos sentimentos não resolvidos, a nossa alma muitas vezes doente, porque se temos uma alma doente, a gente acaba adoecendo as outras pessoas. Quando a gente não cuida dos nossos sentimentos, daquilo que está dentro da gente, ninguém ganha com isso, ninguém se beneficia disso, porque a gente começa a ter um comportamento muito autodestrutivo. Veja que o salmista ele fala, havia rancor em seu coração. E aqui eu trago para nós aqui como uma lição prática, que a gente de repente precisa pensar um pouquinho sobre o que ocorre aqui dentro de nós, né? Será que a gente tem carregado dentro de nós um coração rancoroso, amargurado? E como que a gente deixou isso entrar no coração? Como que a gente deixou chegar a esse ponto? Sabe? E aí um outro lado, será que nós traímos, né? E se nós traímos, como que a gente chegou num ponto de trair as pessoas que nós amamos, as pessoas que também nos amam, nos consideram, e a gente agir pelas costas delas? O que faz a gente ter esse comportamento? E ainda assim, quando nós somos os traídos, sabe? Como lidar quando alguém enfia uma faca nas suas costas? E o que fazer com isso? Porque é muito fácil a gente falar assim, mas tá tudo bem, quando a gente sabe que não tá, né, gente? A gente precisa tomar muito cuidado mesmo e se policiar, porque a dor, ela é tão grande que quando ela não se torna tratável, a gente traz isso para dentro da gente, a gente começa a criar mecanismos de defesa e quem tá perto da gente acaba sofrendo sem saber por quê. Então eu acho importante assim, quando eu leio aqui a lição que eu tiro, né, eu meditando aqui na palavra, primeiro, nós darmos vozes aos nossos sentimentos. Nós darmos vozes, principalmente aqueles sentimentos que a gente já está identificando como autodestrutivo em nós, sabe? É uma raiz de amargura, é um rancor, é uma inveja. Eu tô percebendo, eu tô captando isso em mim. Por que que isso aconteceu? Por que que eu tô deixando entrar no meu coração? E já pedir a cura em nome de Jesus, já buscar na palavra de Deus o remédio para isso ser curado dentro de nós em nome de Jesus, para que a gente não tome o segundo passo que seja pior. Sabe, um abismo leva outro abismo? É isso. Então, à medida que eu não cuido do que acontece em mim, se eu vou me entregando a esses sentimentos autodestrutivos, eu começo a ir de mal a pior. Quando eu vou ver, eu tô traindo as pessoas, eu não tenho a confiança de ninguém, né? Enfim, a gente começa a fazer várias coisas para justificar um comportamento que a gente mesmo também não foi atrás para a gente se curar. E aqui me lembrou uma coisa, né? Quando ele fala assim, né? Não é um inimigo que me afronta, porque isso eu podia suportar, né? Mas é você, meu amigo e tudo mais, né? Quem caminhava comigo e tal. Gente, a confiança, isso eu até falo aqui em casa, né? Ela é uma coisa muito cara, né? Se não for uma das coisas mais caras que existem. A gente demora anos construindo uma relação de confiança e segundos para destruir. E quando isso acontece, essa destruição, a dor realmente é muito grande e muitas vezes o dano é irreparável. E aí eu acho que o que a lição pode deixar aqui pra gente, né? Eu não sei se você tá passando por isso, por uma dor da traição, algo assim, mas eu diria para você aqui pela palavra de Deus, em Deus mesmo, né? Que você venha para o Senhor, coloque tudo diante dele, deposite tudo diante dele, sabe? Peça para que o Senhor tome conta, peça para que o Senhor te cure e cure as pessoas envolvidas também. O Salmo, aqui ainda no Salmo 55, versículo 22, a Bíblia diz assim pra gente: entrega tuas ansiedades ao Senhor e Ele te dará sustentação. Nunca permitirá que o justo seja abalado.
E eu creio aqui que a palavra ela pede para que a gente entregue tudo mesmo, tudo o que nos fez, tudo que nos feriu, tudo que desmoronou diante de nós, nos nossos olhos, na nossa cabeça em relação a esse tema, e colocar diante do Senhor, que é aquele que realmente nos sustenta, né? Eu tenho falado isso já em alguns vídeos. A gente pensa que às vezes o nosso sustento, né? Quem nos sustenta, assim, são riquezas, bens, emprego e tudo mais, e não é. O que nos sustenta é o Senhor, sabe, gente? E aqui esse é um papo bem aberto, assim, para que a gente realmente, sabe, coloque diante do Senhor. Não é procurar vingança, não é sair por aí espalhando o que o outro fez e, enfim, por mais que a gente esteja triste, sabe? Mas assim, realmente ir direto na pessoa, resolva ali a questão. E ainda que a dor esteja presente, eu colocar diante do Senhor e buscar na sua palavra, ler a sua palavra, porque Deus ele é poderoso e justo para nos curar. Inclusive, ele é poderoso e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos lavar de toda a nossa imundícia, porque nós temos um advogado que é Jesus Cristo. E eu falo isso assim para quem cometeu, para quem fez o mal para o outro, sabe? E se você está arrependido, se você reconhece que você errou, que você se precipitou, tomou uma ação que está causando dor e está sofrendo com isso, está arrependido, creia no perdão do Senhor, sabe? Você tem um advogado, Jesus, que pode perdoar. Óbvio que as consequências vão vir, mas uma vez que você está ligado aqui na palavra de Deus, o Senhor ele dá o escape, o Senhor vai conduzindo como essa situação deve ser resolvida, né? Cada passo na sua vez, sabe? E você que sofreu a dor aí, né? Não guarda isso no coração, perdoe e coloque diante do Senhor essa dor, para que o Senhor te ajude a continuar seguindo em frente, correndo a carreira proposta por Deus, assim, né? Seguindo o alvo ali que é Jesus, mas deixando para trás, sabe? Toda dor, todo pecado, todo embaraço, tudo aquilo que fica tão de perto te rodeia, mas deixa tudo para trás e segue ali em frente na palavra do Senhor, perdoando, amando e recebendo graça do Senhor para suportar essa situação. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilhe com alguém, de repente, que está passando por isso. Se você gostou, foi abençoado, curte o vídeo também. Mas fica firme na leitura. Fique firme na leitura da palavra de Deus, porque ela é o verdadeiro remédio que a nossa alma precisa, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.